Eu queria começar falando sobre o que é o Instagram, né? Eu não sei, a maioria já deve ter começado a utilizar o Instagram já depois dele ter virado uma plataforma comercial, mas inicialmente o Instagram ele foi criado para ser uma mídia de compartilhamento de fotos. Essa foi a função principal e inicial do Instagram. Tanto que quando eu entrei no Instagram, a quantidade de conteúdos fotos de pratos de comida, das pessoas que iam aos restaurantes, as famosas selfies, era isso que imperava na nossa timeline. E com o tempo, o Instagram foi desenvolvendo ferramentas para que o empresariado, para que o comerciante, o profissional pudesse trabalhar ele de forma comercial e dessa forma ele também pudesse receber por isso, visto que o Instagram está o tempo inteiro criando novas plataformas, novas utilidades para fazer com que cada vez mais pessoas entrem e sintam a necessidade de estar no Instagram e com isso sintam também a necessidade de fazer os anúncios e muito provavelmente aí para frente algumas outras alternativas para eles receberem dinheiro, porque afinal de contas toda empresa presta um serviço, mas esse serviço vai ser pago em algum momento, né? Então vamos lá. Entendemos que o Instagram inicialmente era uma mídia de compartilhamento de fotos e por isso hoje, mesmo ele se transformando em mídia para comércio, o visual é muito atrativo. Então é muito importante trabalhar a sua fotografia bem feita, o seu card bem feito, ter uma unidade visual no seu feed, para que as pessoas reconheçam você, para que reconheçam o seu trabalho e para que seu perfil se torne atrativo. Por quê? O que as pessoas gostam de ver lá? Isso foi uma pesquisa que o próprio Instagram fez. Eles gostam de ver imagens bonitas, eles gostam de ver os bastidores de tudo. Os bastidores de produção, os bastidores de um restaurante, os bastidores de como você prepara o seu serviço, como que você organiza a sua estrutura. Eles gostam de ver os bastidores das celebridades, que aí é um outro ponto bem importante. Os perfis das celebridades são bem vistos, porque aí num outro momento que eu posso conversar com vocês sobre estratégias de promoção pessoal, vocês vão entender que nós somos seres narrativos, então nós gostamos de histórias. Em um vídeo que eu fiz recentemente com um parceiro, o Anderson, ele diz até que eu falo muito bonitinho sobre isso, que na verdade as pessoas gostam de fofocas, né? Mas elas gostam de ver o que você está desenvolvendo, como que você chegou até aqui, como que você produz aquele serviço ou aquele produto. E mesmo você não sendo uma celebridade, uma figura pública, um artista, um cantor, você pode vir a se tornar uma autoridade no seu segmento, que é um outro assunto que a gente vai conversar lá para frente. Então o público gosta de ver imagens bonitas, gosta de ver bastidores, gosta de ver a vida das celebridades, ele gosta de sentir inspiração, acessar o Instagram para se inspirar para qualquer assunto. Ele gosta de ver tutoriais, e aí essa é uma estratégia que vem lá do Google. Quem entende de CEO do Google entende que o como fazer é muito procurado, e aí trazendo isso para o Instagram, os tutoriais eles são muito bem vistos, as pessoas gostam muito. E as pessoas gostam de se entreter.
elas gostam de passear antes de dormir no feed para aliviar a mente, e por isso também é importante um trabalho voltado para um perfil um pouco mais leve, uma comunicação um pouco mais leve. E aí, nesse ponto, eu tenho uma ideia interessante para falar, que não é à toa que esse entretenimento tem crescido, que foi criado agora, que apareceu agora, o tal do TikTok, que são vídeos engraçados, e aí o Instagram, as pessoas que têm o seu compartilhamento de informações e de conteúdo no Instagram estão também migrando e fazendo alguns entretenimentos na própria plataforma do TikTok e trazendo para dentro do Instagram, porque é também uma das coisas que o público gosta, e se o público gosta, a gente precisa comercialmente entender que temos que estar nessa linha aí. E por último, essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos, mas muito do costume de lá é o costume que nós temos. O público já começa a dizer que também entra no Instagram, que gosta de se entreter e de ver as notícias, em um pequeno número, mas é um número bem crescente. Então, falando lá sobre o que o público gosta, eu terminei iniciando, trazendo mais essa informação sobre o objetivo dos usuários, que de fato o entretenimento é o primeiro ponto. As pessoas não entram no Instagram para comprar nada, para aprender nada, apesar de que existem perfis que são voltados para compras e vendas, as lojas virtuais, tem muita gente vendendo produto. É uma exceção, na verdade não é bem uma exceção, é porque eles já cativaram aquele público e aquele público já entra ali para fazer esse consumo. Mas para atrair novos públicos, eles precisam trabalhar todas essas estratégias que eu vou passar aqui agora. Então, o objetivo é entreter, se motivar, ter as inspirações, aprendizado e projeção social. Não é à toa que a gente tem muitas selfies, muitas fotos de momentos pessoais, e isso atrai bastante. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de analisar os tipos de publicação que vocês fazem. Quando vocês colocam, quando colocamos um conteúdo educativo, tem, na maioria das vezes, e nos perfis que estão iniciando, tem menos curtidas e menos comentários e compartilhamentos do que quando nós colocamos a nossa imagem pessoal. O importante é aliar a nossa imagem pessoal com esse conteúdo educativo, esse conteúdo inspirador, porque nós somos seres visuais, nós gostamos das histórias, então a nossa atração é muito maior quando estamos passando no feed e vemos uma imagem conhecida, a sua foto, o que você está fazendo. Então, as pessoas se inspiram no que vocês estão publicando ali. Então, isso é bem importante. Essa frase é uma frase do Instagram. As pessoas vêm ao Instagram para se inspirar e descobrir coisas que interessam a elas. Esse é o objetivo inicial do público. E aí nós entramos agora no conteúdo propriamente dito que eu quero passar para vocês, para que eu possa ajudá-los mais ainda. Eu tenho falado de produzir conteúdo, de utilizar a sua imagem, de vincular a sua imagem ao seu negócio, de trabalhar bastante o Instagram, de não sair da mente do cliente. E entendo que muitas vezes
é difícil entender qual tipo de conteúdo, o que colocar, gera uma sobrecarga muito grande, porque temos todos os outros nossos afazeres, e quem não tinha costume de produzir conteúdo agora está tendo que produzir, e sem ter um norte, sem ter um planejamento, sem ter um entendimento do público, fica muito difícil. Então, a informação que eu trago para vocês aqui hoje, a dica que eu trago para vocês aqui hoje, é de que o objetivo das marcas, entenda marcas, as empresas, os Instagrams comerciais, é ser visto, ser gostado, ser lembrado, ser comentado e depois ser comprado. O que isso quer dizer? Inicialmente, para você conseguir gerar qualquer venda, você precisa ser visto. As pessoas precisam te descobrir. E como fazer isso? Você precisa gerar conteúdos que atraiam. E aí, em um outro vídeo, eu posso trazer para vocês dicas e exemplos desses conteúdos. Hoje eu quero trazer um apanhado geral para que vocês comecem a ter um norte de como que podem trabalhar essa ferramenta que é tão poderosa, mas tão ampla, e para quem não tinha costume, tão difícil de se entender. Então, você inicialmente precisa ser visto. O Instagram está cheio de marcas, cheio de pessoas, e agora com essa crise está mais ainda. Então, como é que você vai trabalhar o seu conteúdo? Como é que você vai trabalhar a sua imagem, a sua marca, para que você seja visto? Necessário conhecer o público, necessário conhecer a si, conhecer suas características e entender o que você tem de melhor para produzir. Então, depois de ser visto, você passa a ser gostado. Ou seja, essa parte depende muito da sua interação com aquela audiência que está ali lhe acompanhando. Muitas pessoas param nessa primeira fase. Eles criam um perfil, colocam lá, de vez em quando produzem algum conteúdo e não criam essa interação. Essa interação com as pessoas precisa ser feita de acordo com o público. Não existe uma receita de bolo para eu dar a vocês. Você precisa entender como que seu público absorve certos conteúdos, qual é o tipo de linguagem, qual é o tipo de comunicação, qual é o tipo de mídia que eles preferem, é vídeo, é enquete, é stories, é conteúdo mais longo, que se chama conteúdo raiz, são aquelas pílulazinhas de conteúdo. Então, você precisa fazer essa interação. E aí depende muito da sua habilidade pessoal. Por isso que reconhecer e conhecer a sua marca pessoal, conhecer como que você está sendo visto através da pesquisa de imagem é super importante para essa fase. Depois disso, você precisa ser lembrado. O que isso quer dizer? À medida que você começa a produzir conteúdo e começa a ter essa interação com as pessoas vão começar a lembrar de você sobre certo assunto. Lembrar de você e comentar as suas postagens. Quando você gosta de uma pessoa, você comenta a publicação. Pensem aí, um amigo seu publicou algum assunto e que lhe interessou. Você vai comentar, você vai ter essa intenção de comentar. Por isso que nós dissemos que você precisa primeiro ser gostado para que depois você seja comentado e lembrado, para que depois você seja reconhecido. Eu juntei aí, né, o comentado e o lembrado, porque uma coisa traz a outra. Quando você interage com aquela pessoa, isso quer dizer que ela já tem valor para você. Ela já é importante para você. E a partir daí você começa a querer propagar esse assunto dela, o conteúdo dela, e quando alguém lhe perguntar sobre algum assunto que se refira àquele perfil ou àquela empresa,
prontamente você vai lembrar dela. Então, esses são os primeiros passos que os perfis comerciais, as empresas e os profissionais que querem e que precisam trabalhar com o público precisam estabelecer dentro da plataforma do Instagram. Porque após isso é que você vai gerar um canal aberto para que o seu cliente, que o seu prospect ou que a sua audiência esteja aberta a ouvir uma oferta de compra, uma oferta de venda sua. Não adianta você entrar no Instagram, pronto, eu tô lá, tenho um perfil e sou visto. Ou eu impulsiono, ou eu boto um anúncio, eu sou visto e aí logo depois eu faço uma oferta. Porque você não construiu um relacionamento com aquela audiência, você não construiu um caminho de confiança com aquela audiência. E hoje a gente não compra de quem a gente não confia. E com essa crise que nós estamos vivendo e vamos viver por mais algum tempo, a forma das pessoas fazerem negócio, a forma das pessoas decidirem aonde elas vão colocar o dinheiro delas mudou, vai ficar muito mais difícil. Então você precisa trabalhar toda essa parte antecipadamente para que quando o mercado volte a comprar, eles queiram comprar de você. Eles já lembrem e não tenham que sair procurando por mais ninguém. E aí uma outra pesquisa que eu trago diz que 81% das pessoas entram para pesquisar e conhecer os serviços. E apenas 10% entram para comprar. Então, se você não faz toda essa estratégia, se você não tem todo esse conhecimento e não percorre todo esse caminho para que sua audiência percorra esse caminho junto com você, você vai apenas dialogar com 10%. E aí você conversa com 10% e a conversão no final, as vendas no final vão ser bem menores. Então, no final, o que acontece? Para você ser top of mind, né? O topo, a empresa que está lá no topo, que as pessoas mais se lembram, você primeiro precisa ser top of heart. Boa, tenho que estudar mais inglês. Então, você precisa primeiro ganhar o coração delas, para depois ganhar a mente delas. E a estratégia que eu trago para vocês, que pode ser utilizada por qualquer tipo de atividade profissional, por qualquer tipo de profissional, seria essa. Inspirar, porque aí você conecta, gera uma gratidão pelo conteúdo que você está oferecendo. Depois você vem educar para vender. E aí não adianta publicar conteúdo de tudo quanto é tipo. Você tem que ter uma estratégia de conteúdo. Que tipo de conteúdo você vai abordar para inspirar? Que tipo de conteúdo você vai abordar para ensinar o cliente que ele tem aquele problema que você pode resolver? Que tipo de conteúdo você vai publicar para que ele, que já entendeu que tem um problema, queira resolver o problema com você? E depois você vai, que tipo de conteúdo você vai publicar para que ele tome a ação de comprar de você, de recomendar você, de baixar um e-book, de entrar numa lista de curso, o que seja. E o último ponto da estratégia, que é entreter. O que quer dizer? Lembra que eu disse do entretenimento, que as pessoas entram no Instagram para se entreter. E aí é você não ficar muito engessado, é você trabalhar de forma mais autêntica possível, através das estratégias da consultoria de marca pessoal, de personal brand que eu desenvolvo. Nós, junto com a empresa, junto com o profissional, percorremos um caminho que vai levar ele a entender os seus diferenciais, os seus pontos fortes
e a sua forma única de se comunicar. E é isso que o Instagram pede. Ele pede autenticidade. Não é à toa que os stories e hoje as lives são tão bem visualizadas, porque é você ali no natural, sem filtro, sem estrutura, sem produção, é você sendo você. E é isso que engaja as pessoas, é isso que faz com que as pessoas confiem em você. É dessa forma que você gera uma aura de credibilidade. Então, essas são algumas orientações que eu utilizo, que eu gostaria de deixar de conteúdo para vocês, para ajudar vocês nesse momento e em qualquer outro momento.